Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Deus, um ser espiritual, criou o mundo material e Ele é soberano sobre o mundo espiritual e sobre o mundo material. Não é? Ok? Você consegue compreender, você consegue concordar com isso? Eu consigo concordar com isso, eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas aí o que aconteceu? Algumas pessoas pensaram assim, nossa, a gente precisa de uma liberdade desse Deus soberano. E eles queriam colocar o homem no centro. Não é a respeito dele, que é dono também do material e a gente vive no material. É a respeito de nós. E eles quiseram tirar Deus do relacionamento e falaram assim, não, Deus pode até ter criado as coisas, mas Ele criou as coisas, deu corda e foi embora. Isso eles chamam de deísmo. Ele criou, deu corda e foi embora. E agora o que sobrou somos nós e nós fazemos acontecer, nós fazemos do nosso jeito, nós dominamos, nós... Ou seja, o humanismo prega um homem que só pode existir em Cristo, só pode existir em Deus. Mas eles querem ser sem Deus. Sem Deus. Aí o pensamento cresceu, ficou pior ainda, e começou a vir o secularismo. E aí eles falam o seguinte, não, o espiritual nem existe, o que importa é a matéria. Não é uma criação, o que importa é a matéria. A matéria do caos se organizou sozinha, evoluiu, chegou até aqui. Então, uma bagunça, sei lá o que, de poeira cósmica, chegou a ser você. Criou razão, criou intelecto, criou essa coisa toda. Por quê? Porque não existe esse ser espiritual. Não existe esse ser espiritual. Então, as motivações, elas surgem aqui. Da compreensão como nós vemos Deus. Não, Deus não existe. Pronto, então... qual que é o motivo? Eu vou trabalhar por quê? Não, o mundo é só matéria. Então eu vou trabalhar para tentar ter mais matéria ainda. Um consumismo louco, desenfreado. O que me vende é um Instagram bonitinho. Como está o feed do teu Instagram lá para você vender seus produtos? Como é que não sei o quê? E se baseia no sistema desse mundo, que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Nem percebe que é influenciado malignamente pelo um ser. Por isso. E aí a tua motivação está ali. Eu quero objetos, porque eu não tenho parâmetros, não tenho valor. Então, e aí, se eu vejo Deus como algo que não existe, pronto, eu sou materialista, eu vivo para isso aqui. E Paulo fala, se não tem essa ressurreição, se não tem essa vida espiritual em Cristo Jesus, vã a nossa fé. Comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Vamos viver para esse mundo aqui, que é comida e bebida. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então existe Deus. E a forma como eu vejo Ele vai mudar a minha motivação. Uau, tá bom, hein? A forma como eu vejo surge a motivação correta. Então, eu tenho uma verdade a respeito de Deus, que Ele é soberano. Ele é soberano sobre as coisas visíveis e invisíveis. Que a palavra do seu poder sustenta todas as coisas. E eu vou fazer isso, então eu tenho a oportunidade, Ele me permite viver nesse mundo aqui, em parceria com Ele. Então como que eu vou fazer as coisas? Como para o Senhor. A pergunta é, se você sabe que Deus está olhando, como que você arruma seu quarto? A minha mãe sempre falava isso. Não é? Por quê? Porque ela tem um pensamento cristão.
E aí a tua motivação é: eu estou fazendo para honrar o meu Pai Celestial. Então eu vou fazer com a maior excelência. Imagine o seu negócio, não pensando que você tem que atrair clientes, não pensando que você tem que manipular as pessoas para comprarem e você ganhar dinheiro, não pensando que você está em falta, mas você pensando em que você está honrando, glorificando o seu Pai ao trabalhar. Uau. Pronto, tudo aquilo que eles querem produzir na sua própria força, você faz levemente, porque você está fazendo para o Senhor. E muda a maneira que eu contrato pessoas, que eu decido estratégia, tudo. A visão da empresa. Uau. Por quê? Porque a motivação é correta. É. Vem de um pensamento correto, de uma verdade. Da forma como eu vejo Deus, influencia nesse meu pensamento, nessa minha motivação. A forma como eu vejo o próximo influencia na minha motivação. Esses dias eu estava vendo, e tinha aqui no Paraná, aqui a gente tem bastante uma árvore chamada araucária, né? Um pinheira, uma araucária, que dá o pinhão, a gente come, faz sapecada, joga as grimpas, mete fogo, come. É uma que fome, vontade, né? Isso, nessa época do frio aí, agora a gente encontra as pinhas. E eu estava vendo uma araucária inteira, grande, né? Eu sou engenheiro florestal por formação, anos ela ficou para ficar daquele tamanho, um tronco grosso. Quantos anos? Tem de 100, tem de 70, ela fica grandona. Forte. Nessa idade. E depende das inúmeras variações, né? Mas eu estava vendo, claro, o cara é grandona, aquele negócio firme, ela é um tronco reto só, assim, aquilo ali é perfeito, como madeira. Não é à toa que cortaram um monte, quase, né, extinção, aquela coisa, hoje é até proibido. Pode cortar mais. Isso, porque é perfeito para fazer tábua, é perfeito para tudo, aquela árvore ali, grandona. E quantos anos leva aquele processo para ela chegar lá naquele tamanho, aquele negócio? E do lado dela tinha um broto, de um pinhão que brotou ali. E a nossa tendência é olhar aquele pinhão ali e falar assim, aquele brotinho ali, né? E falar: meu Deus do céu, quanto tempo vai levar esse negócio para ficar do tamanho dessa outra árvore? Quanto sol, quanta chuva, quanto inverno, quanto verão, quantos anos, quanto... E a gente está olhando naquilo ali como se já não fosse uma araucária. A gente está olhando aquilo ali como um broto. Mas Deus, Ele não vê assim. Deus, Ele vê aquilo ali já como a árvore. Deus, Ele vê aquilo ali já como pronto. É isso. Então Ele trata aquilo ali como se pronto. Não importa se está na fase da semente, todo o DNA dela já está ali. Não importa se ela está lá no fim da vida, todo o DNA dela já está ali. As características dela já estão ali. E Deus vê aquilo ali pronto. Ou seja, eu e você, às vezes, a gente olha uma pessoa e a gente pensa o seguinte: nossa, vou ter que ajudar essa pessoa. E a tua motivação, então, para ajudar essa pessoa é porque você vê ela como broto. Você quer fazer ela conquistar a posição de árvore. Então você está sendo guiado por aquilo que ela não é. Você está considerando ela naquilo que ela não é. Uau. Mas Jesus Cristo, por exemplo, Ele morreu por nós. Olha o que diz. Eu vou ler o versículo porque Bíblia é bom e pronto. É bom demais. Bíblia é bom e pronto. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Ou seja, Ele não estava vendo o pecador, Ele já estava vendo você justificado. A motivação dele não estava em apenas buscar o pecador. A motivação dele estava: existe nesse pecador a possibilidade de ele viver a vida justificada. Ele estava de olho no pronto e não no agora. Entende? Sim. Ele estava de olho no completo. Amém. Ele estava de olho naquilo que já é. Ele via em nós o potencial de sermos algo maior do que servos do pecado. Ele via em nós já a araucária pronta e não o brotinho. Né? Esses eram os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então Ele estava de olho naquilo que já era. E eu e você, então, quando a gente olha as pessoas, a gente não pode estar de olho
naquilo que elas estão passando. Mas a nossa motivação é conduzi-las a viver aquilo que nós já vemos nelas. Como que Deus as vê? Como reis e sacerdotes. Como que eu vou tratá-los? Aonde eu vou conduzi-los? A vida de reis e sacerdotes. A vida de filho amado de Deus. Amém. Não vou tratar como o vagabundo que parece. Entende? Vou tratar como Deus a vê. Vou conduzi-la a se ver como Deus a vê. Amém. Entende a diferença? Entendo, recebo, creio. Então, Uau. a motivação de eu fazer não é que está faltando na vida dela. A motivação de eu fazer é que eu já vejo ela pronta. Eu não tenho como me frustrar com ela, então. Entende? Você como pastor. A gente vê todo mundo pronto. Amém. Nós como pais. Uau. Por isso que, mas fulano Nós fez como isso, chefes, mas ele não uau. é isso. Uau, uau. Mas fulano fez aquilo, mas ele não é aquilo. É. Claro que aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele cometeu obras de injustiça ou plantou para a carne, ele vai colher consequências daquilo. Mas ele não é aquilo. E não cabe a gente a tratar aquele como se ele não fosse mesmo. Né? Como Nós se ele não tratamos fosse. de acordo com o que ele é. De acordo com o que ele é. Então ele continua sendo amado, perdoado, rei, sacerdote, filho de Deus. É um filho de Deus que teve que ser preso, fez besteira. Um filho de Deus que talvez ainda não recebeu essa posição, mas nós Isso. tratamos ele como um filho de Deus. Isso. Então esse foi mais um Gades, mais um episódio, graças a Deus é sexta-feira. Eu quero convidar você a curtir sempre os vídeos, a acompanhar a gente pelo canal Aba TV Brasil, toda sexta-feira no YouTube, às 18 horas, e também pelo Spotify, Rômulo Carvalho. Você pode encontrar lá toda sexta-feira ao meio-dia um novo episódio. Continuem abençoados.